Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Escritura na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 8. Com toda a igreja, nós propomos essa noite falar acerca de um tema um tanto enigmático a princípio. Logo os irmãos entenderão o significado. O quinto reino, ou que seja, melhor dizendo, o quinto império. Começaremos por aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, leia comigo o que diz o texto. Irmãos, no que diz respeito à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, ou que seja, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Diga amém. Queridos, desde a semana passada nós começamos a falar acerca do ego. Vocês devem se lembrar do que foi ministrado. Se porventura alguém não ouviu, não esteve aqui presente na reunião de domingo anterior, entre no site devoltapalavra.com, ou melhor, no canal do YouTube do Ministério, e lá você vai encontrar esta mensagem. E eu peço que vocês assistam com muita atenção, porque nós estamos falando agora de um ponto que é fundamental. Estamos tratando de um assunto que é preciso que se entenda com clareza, porque toca em questões fundamentais da nossa própria existência. E jamais nós poderemos ter uma vida cristã saudável e equilibrada se não entendermos o problema que a Escritura coloca como sendo o ego. Ou em termos do Novo Testamento, Paulo vai usar a palavra sarx, que se traduz para o português como carne. Então é preciso nós entendermos algumas questões a esse tema relacionadas, para que possamos ter uma fé sólida e tenhamos assim os caminhos para podermos desenvolver a nossa fé e obter o crescimento espiritual necessário de que nós tanto precisamos. É importante que os irmãos lembrem-se de que nós fizemos aqui um contraste entre aquilo que é real, é a única realidade, e aquilo que é irreal e ilusório. Ou seja, você, enquanto uma existência, nós demos aí o nome de consciência. É o ser consciente. Só que há duas coisas de que Paulo nos adverte, dizendo: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que Paulo chama de Espírito, que é o próprio Senhor, que é o próprio Deus, que habita o homem por ele criado, é o que nós chamamos de eu. Lembram disso? Eu, não Alexandre, mas o eu, o único eu, de quem é dito sobre Deus. Eu sou o que sou. Ou o eu sou, né? Que seria o nome dado a ele para se revelar enquanto aquele que é eternamente. Então, esse Deus que habita em nós, ele é a única realidade
É a única coisa que de fato é em si mesma e de que vale a pena se ter experiência. Agora, o ego é uma falsificação deste eu. É uma falsificação daquilo que é Deus. É um grande engano, é uma ilusão, e, portanto, não raras vezes nós nos confundimos com esse ego. Ou seja, esse ego é aquilo que Paulo fala assim, olha, quer ver? Lê na sua Bíblia comigo, para os irmãos entenderem melhor. Abra sua Bíblia em Romanos. É exatamente aquilo que Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, versículo 15 em diante. Diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Você imagine Paulo dizendo, eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Por que ele não compreende? Continua dizendo, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então logo ele apresenta que existe uma luta interior. Por um lado, ele querendo fazer a coisa certa, ele acaba fazendo o que é o errado. Continuando no versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, se eu estou fazendo aquilo que eu não quero fazer, então eu estou em consonância com a lei que diz o que eu devo fazer, ou com a lei que anuncia qual é a vontade de Deus. Versículo 17, neste caso, quem faz isso já não sou eu. Não parece uma espécie de esquizofrenia? Se eu faço aquilo que eu não quero, por um lado eu consinto com a lei que é boa, por outro lado quem faz isso não sou eu. Ora, se não é você, quem é? Ele diz, é o pecado que habita em mim. Então Paulo tem a consciência de que existe uma ilusão dentro do homem, aqui chamada de pecado, em outro lugar chamada de ego, que é uma força de consciência que nos leva a viver e a proceder de modo totalmente contrário à vontade de Deus. Daí o homem, no conhecimento de Deus, no conhecimento de si próprio, no conhecimento da palavra, do evangelho, ele vai descobrindo que esse ego não é ele próprio em natureza, mas é o pecado enquanto uma força ilusória de sedução que nos faz pensar que somos alguma coisa que de fato nós não somos. Somente quando se desperta para esse grande engano é que você agora poderá lutar contra ele. Mas o fato, presta atenção, é que este ego, ele não é uma coisa de só menos importância. Infelizmente, talvez com os conceitos de Freud, digamos assim, um deles, que fala do ego, do superego e assim tal, tudo mais. Os irmãos que estudam essa área sabem muito bem do que eu estou dizendo. Esses conceitos da psicanálise talvez acabou nos privando de compreender o que a Escritura ensina sobre o ego. Não que o que a psicanálise diz está errado. Não, é que ela adota um outro conceito para falar de uma outra coisa, de uma outra situação. Ao falar da Escritura, nós adotamos um conceito próprio da Escritura. Nosso interesse é falar sobre o problema metafísico do pecado, dessa dimensão metafísica espiritual dentro do homem. Não confunda, portanto, um conceito bíblico que estamos trazendo com o conceito da psicanálise. O fato é que, por causa da falta de entendimento do que seja de fato o ego, não raras pessoas não dão atenção para esse problema, para o problema do ego. O ego é uma coisa tão maligna, tão perversa. O ego é uma doença espiritual na consciência humana que o leva cada vez mais para longe do Criador. E Paulo falando, portanto, do amadurecimento deste ego. Por que amadurecimento? Porque a Escritura nos apresenta que todas as coisas da terra, da criação, relacionadas a Deus e ao homem, é como se fossem sementes plantadas em Gênesis. Quando você olha para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é como se ali semeasse as sementes dessas verdades, e que essas sementes fossem então, ao longo dos livros da Bíblia, fossem brotando, desenvolvendo, crescendo, até chegar no final, no Apocalipse, em que essas coisas estão agora maduras, estão amadurecidas, que já deram fruto, que chegou no apogeu da possibilidade daquilo que aquela semente lá em Gênesis apenas representava e era em potencial. Então ocorre que nós precisamos entender
que quando Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, o texto que nós começamos a abordar, Paulo ele fala sobre o amadurecimento desse ego. E veja com que palavra, ou com quais palavras tão graves, Paulo fala acerca desse ego. Vamos verificar novamente o texto. Vamos agora ponto a ponto, a partir do capítulo 2, versículo 1, Paulo dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à parousia, na sua Bíblia diz vinda, né? A palavra grega é parousia, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então comecemos a refletir. No que diz respeito à vinda de Cristo, nós vos exortamos. Aqui há uma advertência de Paulo: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Isso porque naquele tempo era muito provável que muitos estavam dizendo, às vezes até em nome de Paulo, como quem escreve uma carta e assina em nome de outro, dizendo assim: olha, Jesus já voltou, ele já veio. Agora imagine só, uma igreja de pessoas novas, um tempo que não tinha a escritura como um todo ainda, disponível na mão das pessoas, pouco conhecimento, e de repente via um pregador em nome de Paulo, um suposto missionário da igreja, dizendo: irmãos, Jesus já veio e nós ficamos. Aí os irmãos agora ficavam desesperados, uma época que não tinha internet, não tinha as redes sociais, não tinha comunicação, não tinha muito entendimento, e o povo ficava então perturbado, talvez do modo como estão hoje perturbados diante do corona, se deixando perturbar, desesperar por causa de um vírus. Eu alerto aos irmãos: as coisas vão piorar. Não tenha medo, erga a sua cabeça para cima como sinal de que a sua alma exulta, porque o Senhor está às portas. Diz então a Escritura: não vos demoveis a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, no sentido de alguém diz que o Espírito baixou nele, ele está falando em nome desse Espírito, quer por palavra, uma pregação que fora feita, quer por epístola, uma carta assinada em nome de um dos apóstolos, né? Quer por epístola, como se procedesse de nós, como se a epístola fosse proveniente de nós, os apóstolos, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E aí Paulo dá uma dica dizendo: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso o quê? A parousia de Cristo e a nossa reunião com Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha que texto maravilhoso. Paulo diz: olha, não acontecerá a vinda do Senhor, ou a manifestação de Cristo. Parousia se lê e se interpreta literalmente a presença manifestada de Deus. Por que na sua Bíblia, ao ler vinda, talvez esse termo vinda, essa palavra, ela esvazia um tanto o significado do que Paulo quer dizer? Quando Paulo diz, ele fala que não acontecerá a parousia de Cristo, não é isso? Mas quando você lê vinda, parece que o sentido se esvazia muito, porque a palavra vinda me parece que significa um movimento de alguém que sai de um ponto para outro, sim ou não? Enquanto que parousia, no sentido da palavra, próprio da palavra, que seria a presença manifestada. E o que presença manifestada quer dizer? Se é presença, já está. Então ele está aí. Ah, mas ele não vai vir? Mas ele já está aí. Ele próprio diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Então ele já está. Ele disse: não vos deixarei órfãos, virei para vós outros. Sim ou não? E isso tudo é o sentido dessa presença imanente do princípio, do Logos, do Cristo dentro de todos nós. Então essa presença já é o Cristo que já se faz presente em nós, porém essa presença está velada. Por isso que parousia significa a presença revelada, manifestada, agora vista.
Então esse Cristo que já está em nós, hoje ele está velado. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, do versículo 17 até o 26 ou 25, quando ele diz sobre a manifestação dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus também estão velados e precisa de que haja essa manifestação. Então Paulo diz, olha, para que essa parousia aconteça, para que esse Cristo se manifeste, para que ocorra a vinda do Senhor, a sua manifestação ao mundo, é preciso que antes aconteçam duas coisas. Primeiro, é preciso que venha a apostasia. A apostasia é o ambiente no qual, e é o ambiente adequado para que se manifeste, portanto, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, do modo como Cristo há de se manifestar, o anticristo também há de se manifestar. Irmãos, esse tema trata de dois pontos, ou melhor, de uma batalha, de uma luta, de uma tensão que está diante de nós todos os dias. O Cristo de Deus e o anticristo. Só que hoje se fala muito de Cristo, mas não se pode vê-lo. E se fala muito de anticristo, mas também não se pode vê-lo. Observe na sua Bíblia, volte os seus olhos, faça essa verificação, que no capítulo 2, versículo 8 diz, então será de fato revelado quem? O iníquo. O iníquo será o quê? Revelado, porque ele está velado. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua presença, de sua vinda, de sua parousia. Então o anticristo há de se manifestar e Cristo há de se manifestar. Essa luta que está acontecendo no seu coração, desde os primórdios da humanidade, desde a queda do homem, vai chegar num grande desfecho de duas grandes manifestações. Saiba, o anticristo há de se manifestar. Saiba, Cristo há de se manifestar. Agora, entenda claramente que é dito, mas isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. A apostasia, portanto, é o ambiente adequado em que esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, irá se manifestar. A apostasia aponta para um tempo em que os corações dos homens terá chegado a um apodrecimento tal, a um abandono da verdade de tal maneira que agora todas as cordas que hoje ainda seguram o homem, todas as forças divinas que ainda fazem com que o homem seja, de certo modo, bom, justo, fraterno, tudo isso seja rompido, e o homem agora, ele se envolva nos mais perversos sentimentos de uns para com os outros, e agora se ataquem mutuamente uns aos outros, numa destruição mútua dos homens e tanto assim do planeta no qual eles vivem, que é o que está no Apocalipse claramente. Nós vemos o Apocalipse demonstrando, toda aquela descrição profética da terra enquanto o planeta sendo atingido, os rios morrendo, os mares apodrecendo, as árvores sendo atingidas, os luzeiros sendo atingidos, os homens se matando uns aos outros, cheio de pestes, cheios de doenças, a terra cheia de mortandade. Então, essa descrição aponta para esse período que a Bíblia chama de apostasia. Em outras palavras, os homens estão caminhando, a humanidade está caminhando para o apodrecimento do seu coração, no sentido espiritual que estamos dizendo. E quando nós olhamos para o mundo, as coisas parecem que estão num certo controle. Mas quando você olha para as relações entre pessoas, entre estados, ou as relações pessoais, nós percebemos que o homem, ele, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 3, que os últimos dias seriam dias difíceis. E aí vem toda aquela descrição da condição do homem. Os homens seriam avarentos, egoístas, amantes de si mesmos, inimigos do bem, inimigos de Deus.
tendo aparência de piedade, negando, entretanto, o poder libertador, né? Bem, de todo modo, nós podemos vislumbrar, portanto, que a humanidade caminha na direção desse tempo da apostasia. Apostasia não pode ser vista tão somente no sentido negativo, ou melhor, entenda o que eu chamo de negativo. Quando você vê uma coisa muito ruim acontecendo, uma mortandade muito evidente, aí você consegue ver nessas coisas negativas, a apostasia está chegando. Olha como os homens estão vivendo. Quando um pai mata um filho mata um pai, quando os filhos matam os pais, né? Quando o marido mata a esposa, fica muito evidente. Mas no texto que Paulo trata da condição humana nesse tempo de apostasia, dentre tantas características, ele coloca uma que diz: tendo forma de piedade, negando, entretanto, a eficácia desta suposta piedade. Ou seja, os homens teriam uma aparência religiosa. Poxa, parece que as pessoas são crentes, são servas de Deus, só que nelas não tem o poder necessário que as liberte. Portanto, nós olhando para o mundo atual, nós vemos que o mundo caminha a passos largos para esse período de apostasia, que é caracterizado tanto pelas coisas negativas, que é o egoísmo evidente, a inveja, a mentira, a corrupção, e também pela aparência religiosa de um espírito religioso de Laodiceia que torna os cristãos frios, cristãos fracos, cristãos incapazes de solucionar os problemas mais simples da sua alma, cristãos que não têm força alguma, nem mesmo para orar. Ou seja, é um tempo de fraqueza total. A apostasia se dá não somente pela negação explícita da verdade, mas também se dá a apostasia pela negação implícita da verdade. É como que dissesse os ateus, filósofos ateus, confessos, que declaram que não há Deus, e há aqueles ateus que são ateus práticos. Eles jamais negariam que há um Deus, mas na prática diária vive como se Deus de fato não houvesse. Então, estamos caminhando para um tempo de apostasia, um tempo em que a fé está se esvaziando de significado, a fé está perdendo a sua operosidade, de modo então que tudo isso se dá pelo ego que foi gerado lá no início. Agora esse ego vai se desenvolvendo e vai crescendo e vai aumentando dentro do homem. Essa é a parte negativa da mensagem dessa noite. Mas eu quero falar uma parte positiva, que vai nos dar esperança, que vai alimentar a nossa esperança. Falando sobre essas questões do ego, da alma do ser humano, o ego na alma do ser humano, nós encontramos um texto em Daniel, capítulo 2, assim como no capítulo 3, em que nós temos ali algumas profecias. Algumas profecias, e quando foram interpretadas por muitos teólogos, e muitas variantes dentro do cristianismo, só conseguiram perceber, a maioria deles, questões de ordem escatológica, no sentido de que só conseguiram ver coisas históricas. Diz o capítulo 2 de Daniel, que certa noite Nabucodonosor teve um sonho. Estando ele nas perturbações da noite, ele sonhou que havia uma grande estátua, diz a Bíblia, estátua de homem, uma estátua imponente, muito enorme, grande, de modo que a descrição é que a cabeça daquela estátua era uma cabeça de ouro, os peitos e os braços da estátua eram de prata, o quadril e o ventre eram de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de barro e parte de ferro. Estando Nabucodonosor a contemplar no seu sonho esta estátua, ele viu que uma pedra fora cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos, e aquela pedra foi arrojada contra aquela estátua, e diz a Escritura que ela desferiu o golpe nos pés da estátua.
Isso é muito significativo. Quando aquela pedra tocou os pés da estátua, a estátua foi totalmente destruída, ela caiu, se esfragmentou a tal ponto que, diz o texto, se tornou um pó bem fino. E veio um vento e soprou, e aquele pó simplesmente desapareceu. E aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que foi lançada contra a estátua, que destruiu a estátua, cresceu e encheu toda a terra. Quando Daniel foi chamado por Nabucodonosor para poder decifrar esse sonho, Daniel teve a revelação, tanto do sonho, quanto da interpretação desse sonho. Diz Daniel, na interpretação, que aquela estátua representava os grandes impérios que teriam lugar na história da humanidade. O primeiro daqueles impérios era o império atual no tempo de Daniel. Era Babilônia, por isso diz, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Daí segue-se uma sucessão de reinos. Se o primeiro reino era Babilônia, os peitos e braços de prata apontavam para um outro reino que suplantaria o anterior. Antigamente, os reinos, eles eram sucedidos uns pelos outros quando vinha um reino e ganhava na batalha do reino que era proeminente naquela ocasião. Então, o próprio Daniel vai dizer que o peito e os braços de prata eram os medos e os persas. Em outras palavras, os medos e persas vão lutar contra a Babilônia, vão vencer Babilônia e vão suplantar o poder de Babilônia na história. Ou seja, o primeiro reino é Babilônia, mas um segundo reino virá. E quando o segundo reino estiver grande, poderoso e forte sobre a terra e dominando sobre os homens, que ele pensar que ele está agora firme, que ele está estabelecido, virá um terceiro reino. Seria o reino da Grécia, representado pelo ventre e quadril de bronze, né? Os peitos de prata, quadril e ventre de bronze. E esse terceiro reino, então, iria lutar contra os persas, iria vencê-los, e aí, então, esse terceiro reino se tornaria um grande reino em toda a terra. E quando, então, esse terceiro reino, que é o reino de Alexandre o Grande, um reino grego macedônico, estivesse no auge do poder, achando que ele estava firme, que agora ele estava estabelecido e que jamais perderia o seu poder, um quarto reino seria levantado. É o Império Romano, que, à semelhança dos anteriores, viria para vencer esse reino, o terceiro reino, e suplantá-lo. E esse quarto reino é apontado como um grande monstro, uma grande besta, no capítulo 7 do livro de Daniel. Bem, de todo modo, muitos só conseguiram ver uma profecia que fala de sucessão de reinos. Um reino que sucede o outro, que sucede o outro, que sucede o outro, e só conseguiram perceber ali uma história da humanidade. Grandes impérios, tal, e agora estamos vendo o último reino, que é o Império Romano, que nunca deixou de ser reino, embora fragmentado. Os pés da estátua são as mesmas pernas, mas agora no finalzinho da sua existência, todo fragmentado, que seria a atual Europa, que é Roma dividida. Então conseguem perceber essa sucessão de reinos, mas deixa de perceber o que talvez haja de mais importante para a nossa experiência cristã hoje. O fato de que aquela grande estátua de homem, representam ali impérios. A palavra império significa, no grego, a influência que se exerce sobre outro. Não é o poder, dunamis, da força, mas é a influência que se estabelece sobre outros. Então nós temos um grande homem, porque a estátua, ela é uma unidade. Embora a estátua tenha vários reinos ali representados, mas ela é uma só. Ela é um grande homem e, portanto, ali está a falar do homem caído, apontando para o ego. Aquela grande estátua seria o ego, que se opõe a Deus e a sua vontade eterna. Alguém pode falar, pastor, mas isso aí é uma interpretação sua, porque no texto isso não diz.
Ora, a prova de que o texto traz esse pensamento implícito é que quando Nabucodonosor descobriu que ele era a cabeça da estátua e não todo o corpo, quando ele ouviu dizer que outros reinos viriam para suplantar o seu reino, o que ele fez? Não, vou fazer uma estátua toda de ouro, para que seja representada, para que o meu reino seja representado, não como um reino que será suplantado, mas um reino que vai perpetuar por toda a história. E ele faz uma estátua, capítulo 4 de Daniel, e ordena a todos que estão em Babilônia que adorem aquela estátua, que se curvem diante daquela estátua. Não seria essa a mesma tentação e o mesmo propósito quando é dito que o diabo disse para Cristo: todos os reinos do mundo eu te darei, se tu prostrado me adorares? Não é aqui, não está em voga a questão da adoração da estátua e, portanto, a adoração do homem, e, portanto, a adoração ao homem, a adoração de si mesmo. Olha o que Paulo diz: vindo a apostasia, será revelado o homem da iniquidade. O homem que inicialmente era tão somente um caído, ele agora se desenvolveu e chegou a se fortalecer a tal ponto de, como diz Paulo, assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não é sem razão, faça as ligações, que Cristo fala assim: olha, para você ser o meu discípulo, e não é possível que alguém seja meu discípulo, exceto se ele aborrecer pai, mãe, mulher, filhos e a si próprio. Ou seja, se alguém ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, ao seu filho ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ora, quando Cristo diz isso, ele está dizendo: o ser humano caído, ele é um adorador de si mesmo, ele é um amante de si mesmo. De sorte, então, que para se tornar um discípulo de Cristo, ele deverá deixar de ser um adorador de si mesmo. Ou seja, nada pode tomar o lugar de Deus no coração do homem. Deus é o tudo, ele é o centro, ele é todas as coisas positivas que devem ocupar o centro da existência humana, o centro da vida humana, das relações humanas, de tudo que diz respeito ao homem. Por isso, quando é dito lá em Daniel capítulo 4, que tendo Nabucodonosor feito uma grande estátua toda de ouro, e as medidas não estão ali por acaso, ela media 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Qual é o número predominante aqui? Número 6, número de homem. Todos devem adorar. E diz que ali todos se prostraram diante daquela imagem ao tocar da banda. Porém, 3 entre eles permaneceram de pé. Estavam lá os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante daquela estátua. Agora imaginem, quantos tinham ali naquela praça, naquele dia? A Bíblia não nos dá o número de pessoas, mas eu imagino se todos os oficiais do reino, todos os do reino foram chamados. Imagina que aquela praça estivesse cheia de pessoas. Agora, quando todos se prostram e somente 3 não se prostram, eu te pergunto, qual é a proporção? Se essa proporção, que nós não podemos precisar exatamente, mas ela tiver algum significado, eu imagino que quantos nesses últimos dias, momentos antes da apostasia, permanecerão de pé em fidelidade ao seu Senhor, que é Cristo. Quantos não estão se prostrando, se vendendo sua consciência, vendendo sua fé, e se prostrando, portanto, diante dessa imagem humana, que é o próprio homem, que é o ego. Tanto é que, quando nós estudamos sobre o anticristo, sobretudo nas profecias de Daniel e de Apocalipse, nós percebemos que a Bíblia fala de uma religião universal. Sempre quando se fala de anticristo, fala de uma moeda única,
né, de uma religião única, ou que seja de um pensamento único no que diz respeito às questões metafísicas. O fato é que se alguém perguntar, mas como pode? Será que é possível que alguém destrua o catolicismo romano, aniquile o islamismo, acabe com o budismo, em nome de uma fé única, num objeto único, num Deus único, que seria o anticristo? Não é dito que todos deverão adorar o anticristo nos últimos dias? Sim ou não? Que todos deverão se prostrar e adorar a imagem da besta que a segunda besta, que é o falso profeta, teria erigido. Eu pergunto, quando vocês pensam sobre isso, será que vocês estão me entendendo? Vocês conseguem ver se há a mínima possibilidade de surgir um homem sobre a terra e aniquilar todas as religiões para que se estabeleça a adoração de si próprio? Vocês acham que isso é possível? Com as políticas que existem, com os estados, com a força bélica, com tudo o que existe, é possível alguém chegar hoje, a partir de hoje não tem mais catolicismo, não tem mais espiritismo, não tem mais budismo, não tem mais islamismo, vai criar uma guerra santa, mas não vai conseguir. Pastor, mas se está dito, Deus falou, é verdade. Se Deus falou, é verdade. A questão é como que isso vai acontecer. Como pode o anticristo exigir para si a adoração de todos e receber, como diz a Escritura, a adoração de todos? Pequenos, grandes, pobres, ricos, homens e mulheres, servos e escravos, todos adorando aquela imagem, todos adorando o anticristo. De que maneira? A maneira não é destruindo as religiões, mas é fazendo prevalecer em todas elas o mesmo espírito, que é o humanismo, fazendo com que todas as religiões tenham como fulcro, como fundamento, o próprio homem. Desde que a religião estabeleça o homem como a sua base, ela pode ter o nome que quiser, ela é tanto quanto a outra, se tornam uma só. A despeito de que os ritos podem mudar, o credo pode mudar, mas a base é única. É como se fosse uma árvore que vai crescendo, chamada humanismo, e cada galho que procede dessa árvore é uma religião. Mas é a própria árvore, do tronco e da raiz procede cada um daqueles ramos. Aí você pode dizer, não, eu estou no ramo A, o Jailson está no ramo B. Eu não sou do ramo B e nem você é do ramo A, mas estamos e somos provenientes da mesma raiz, o humanismo. Quando esse humanismo vai se estabelecendo, quando todas as religiões vão falando sobre Deus, vão conduzindo os homens à adoração de si mesmo. Essa é a ideia que está na estátua lá em Daniel capítulo 2. Uma grande estátua imponente, representando ali 4 reinos, só que são reinos decadentes. Para mostrar quão perverso vai ficando o homem na medida em que esse ego vai amadurecendo. Imagine que o primeiro reino era de quê? De material. De que material era? Ouro. Poxa, ouro é coisa boa, tem um certo valor. Esse ouro agora, quando vem o segundo reino, ele vai se degradando, agora se torna prata. A prata é mais valiosa ou menos valiosa que o ouro? Menos valioso. Ou seja, vai havendo uma perda de valores aqui. Vai havendo uma degradação. Da prata nós vamos para o bronze. Do bronze para o ferro. E do ferro para o barro. Está bem claramente estabelecida a degradação da humanidade. Os valores vão sendo perdidos. Já não há mais valores. Os valores foram suplantados. Um dia desse eu estava em casa ouvindo uma pessoa comentando. Eu achei interessante o comentário da pessoa. Ela dizia assim, puxa, era tão humorista falando sobre isso. Nessa hora parece-me que ele falou sério. Aí ele diz assim, antigamente ia se fazer uma música para mulher,
Aí dizia assim: tu és divina, graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, demais a... Ajuda aí, pessoal. A ti volou que dá vida. Vai, Andresa. Eu puxei um tom muito alto. Mas é bonita, não é? Tu és divina, graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada, e provada com ardor, da alma da mais linda flor, demais a ti volou, que da vida és preferida pelo beija-flor. Um desafinado, né? Mas isso era antigamente, quando se escrevia poesia para falar da mulher, que também é poesia. Hoje fala, sabe o quê? Senta, cachorra, senta, cachorra, senta, cachorra. Mas é música também. Eu pergunto, tem ou não tem degradação? Eu não estou dizendo especificamente do funk. Não. Para que ninguém fique triste, imagine que antigamente se fazia uma música sertaneja muito bonita. Hoje em dia, com os universitários, misericórdia. É só cachaça, dormindo na praça, vomitando, o guarda batendo, a mulher chifrando. Degradação total. Você não concorda comigo, não tem problema não. Fica na sua degradação. Você talvez não ache que é degradação. Ah, pastor, é gosto. Tem gosto de todo jeito. Mas o fato é que, se comparado, compare duas letras, compare dois quadros pintados, duas esculturas. Gente, imagine só, alguém até me advertiu, não, alguém me fez um comentário na chácara onde nós estivemos, nós lemos o sermão de Antônio Vieira, e alguém falou assim para mim, pastor, interessante, isso foi em que século que ele disse isso? Século XVII. Para quem que foi que ele disse isso? Não, foi para os irmãos da igreja. Que igreja? A igreja católica. No século XVII pregava-se isso na igreja católica? Ele era um padre. Isso que é um sermão pregado numa quarta-feira de cinza. Século XVII. O que você prega hoje em dia? Não somente na igreja católica, mas sobretudo na igreja evangélica. Vocês entendem? Há uma perda. Tudo vai perdendo o valor, vai virando barro. Mas isso é a consequência natural do crescimento do ego humano. Quanto mais o ego amadurece, quanto maior o ego, menos de Cristo há enquanto expressão. Deus é beleza. Deus é poesia, música. Ou seja, tudo que é belo procede dele. Quanto mais o homem vai perdendo a conexão com o divino, ele vai deixando de produzir as coisas belas. Nós estamos nos últimos tempos. A mesma coisa pode aplicar à música MPB, à literatura. Por que os grandes mestres da literatura viveram no século XVII, XVIII, XIX, no XX começa a acabar, hoje em dia não tem nada? Tem, sempre vai ter. Mas hoje em dia não tem nenhum Shakespeare, nenhum Machado de Assis, nenhum Guimarães Rosa, não tem. Tem alguém lá dizendo que está fazendo alguma coisa? As literaturas contemporâneas, né? São as ditas, enfim. De todo modo, a tendência é que essa degradação aumente mais e mais. Esse ego, ele está crescendo, ele está evoluindo. Cabe a nós entender uma coisa. E essa palavra é verdadeira. Cristo disse que tudo passará, mas as palavras de Deus não passam. Estando aquela estátua ali na sua imponência, ela representando o primeiro reino, Babilônia, o segundo reino, a Pérsia, o terceiro reino, a Grécia, o quarto reino, Roma, é dito que uma pedra será cortada sem auxílio de mãos. Ou seja, logo, logo, Deus vai intervir diretamente na história humana. Saiba disso. Quando diz que uma pedra é cortada sem auxílio de mãos, ou seja, essa é uma obra divina. Não é uma obra que o homem realiza, homem algum é capaz de realizar o que só Deus vai fazer. Ou seja, essa pedra
Se você fizer a conexão com 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, quando diz, e a pedra era Cristo, obviamente, no contexto de Coríntios, fala da pedra que seguia o povo de Israel no deserto, de onde saía a água, né? Mas Cristo é a pedra de esquina, Cristo é a pedra de fundamento, de modo que quando essa pedra foi lançada, ela é lançada contra uma estátua, e a estátua de homem. Ou seja, Cristo vai, por fim, destruir o ego do homem. Deus vai destruir completamente a velha natureza e a velha criação. E vai desaparecer completamente. Vai desaparecer porque ela é apenas uma ilusão. De modo que essa pedra lançada, ela cresce, enche toda a terra e se torna o quinto reino, o quinto império. Com uma grande diferença. É que Babilônia era um reino, é de ouro, bacana, mas passou. A Pérsia, um reino de prata, muito bom também, prata é bacana, passou. Veio a Grécia, passou. Veio Roma e também vai passar. Agora, este quinto império, que é o de Cristo, ele não passará jamais. Isso demonstra que tudo que pertence ao homem caído é ilusório, porque tem uma certa expressão, mas por pouco tempo. O Evangelho nos convida a pensar o que há de verdadeiro, o que há de legítimo, o que há de eterno. Somente o reino de Cristo é um reino eterno. Só este reino vale a pena. Só Cristo vale a pena. Mas é tão difícil para o homem natural ou para o homem carnal compreender essas questões. É por isso que nós estamos aqui insistindo a cada domingo para que os irmãos, cada um de nós, possamos nos voltar para as realidades espirituais que é Cristo. Tem uma busca. Se você não tem sede, peça a Deus sede. Se você não tem fome, peça a Deus fome. Mas nós precisamos nos projetar nessa busca, como aquele homem que procurou até encontrar o tesouro escondido. E tendo encontrado esse tesouro, ele vendeu tudo o que tinha para possuir aquele tesouro. Ou seja, de tão grande era a sua visão, a ponto de perceber a valiosidade, a grandiosidade do reino de Deus, que ele percebeu que tudo o que ele tinha ainda não valia nada, não tinha nenhum valor diante do reino de Cristo. Tá bom, queridos? Eu oro a Deus para que nós possamos caminhar nessa direção. O ego será destruído. Não se apegue a ele, porque por fim você poderá se ver totalmente desamparado por esse ídolo que parece ser alguma coisa.